Histórias para ouvir, onde quiser ir, quando quiser. Cientistas foram contratados para pesquisar uma frequência de onda desconhecida no Ártico. O engenheiro da missão, Robert Johnson, foi o primeiro a ser escolhido pelo governo dos Estados Unidos. Era engenheiro e precisaria projetar um pequeno submarino que seguiria abaixo da crosta de gelo por alguns quilômetros. Ele havia sido contratado cerca de 2 anos antes para a missão, quando a frequência de ondas continuava a mesma, emitindo o mesmo sinal. No dia da missão, 5 tripulantes estavam na máquina, do tamanho de um pequeno ônibus. Robert, Nikolai Sokolov, um engenheiro russo, Amanda Miller, médica especialista em oceanografia, Abigail Thomas, bióloga marinha, e por fim o comandante e piloto da missão, John Stewart. Após uma perfuração de 50 metros no gelo, o veículo anfíbio deslizou 100 metros até chegar a um buraco de 2 metros de profundidade, atingindo a água congelante. Com um solavanco, o submarino caiu na água e o comandante-piloto acendeu os faróis, que iluminavam um raio de 100 metros ao redor. A descida demoraria alguns minutos, pois seguiam o sinal que provinha das profundezas daquele mar, a 7 quilômetros abaixo, em um cânion submarino recém-descoberto. Eu, sinceramente, não tenho muitas expectativas, disse Amanda, a médica cética. Já Robert, o engenheiro, pensava diferente. Aquele era um sinal nunca antes reconhecido e estava ali vale em seu próprio planeta. Sua mente vagava longe, imaginando várias possibilidades. Era uma missão de reconhecimento, e cada um deles tinha uma ideia diferente sobre a situação. Aos poucos, chegaram ao fundo, onde a luz forte do veículo tocava os locais que os computadores indicavam, como sendo a fonte do sinal. A inteligência artificial criou um mapa holográfico tridimensional, mostrando as rochas da crosta abaixo. "Copiando, Sky?", disse o comandante. Sky era o nome da companhia que investigava o fenômeno, e a pergunta foi dirigida à equipe que estava acima, no gelo, composta por cerca de 10 pessoas de diferentes formações. "Copiado, Aquiles!", responderam eles, para o veículo tripulado a 7 quilômetros de profundidade. "Estão vendo o mesmo que nós?", perguntou o comandante. "Parece uma estrutura", respondeu Sky. "O que sugerem? Sigam com a missão. Ativem os braços mecânicos e tragam-na para cima. A estrutura é grande, deve ter uns 10 metros. Vamos calcular a massa para ver se é possível", respondeu o comandante. O engenheiro, então, fez o cálculo com base no material detectado, e o computador autorizou a ação. Com cuidado, o piloto se aproximou da estrutura e prendeu os braços mecânicos do submarino nela. Com um forte solavanco, que balançou todos dentro do veículo, a máquina puxou a estrutura e começou a subir devagar, devido ao peso extra. 2 horas depois, chegaram ao túnel de gelo aberto para que pudessem sair. Uma fina camada de gelo já havia se formado, sendo quebrada pelo veículo. Com a ajuda dos braços mecânicos que se engancharam na crosta de gelo, o veículo emergiu, puxando a estrutura com os outros 2 braços. Acima do gelo, todos na superfície puderam ver a estrutura a olho nu. Tinha um formato achatado, como se uma rocha redonda tivesse sido esmagada até quase ficar no formato de um disco, cheio de orifícios, mas sem nenhuma rachadura. Subitamente, a estrutura emitiu uma onda forte que varreu todo o local, deixando todos temporariamente surdos. Instintivamente, todos colocaram as mãos nos ouvidos, gritando de dor. Aquele foi o momento em que tudo mudou. Os que foram atingidos pela onda não eram mais os mesmos. Os tripulantes do submarino, ainda dentro do veículo, também receberam a onda. Em postura ereta, ficaram apenas observando, enquanto uma das pessoas na superfície se aproximava da estrutura e a tocava de uma forma específica.
Houve uma pequena rajada de ar ao redor da estrutura e, após um som de pressão, ela se abriu no meio, horizontalmente. A parte superior da casca explodiu para cima, voando cerca de 20 metros antes de cair no gelo. Uma névoa branca começou a sair de dentro do que restava da estrutura e, aos poucos, revelou seu interior. Nenhum humano se surpreendeu, pois todos estavam sob o controle daquela criatura, hipnotizados pela onda. A criatura tinha uma cabeça maior do que a de um humano, sem pelos no corpo. Seus olhos pareciam grandes, mas estavam fechados. O corpo era musculoso e sua altura chegava a 2 metros. Quando a criatura abriu os olhos, todos os humanos ao redor caíram mortos, como se uma artéria vital tivesse sido rompida instantaneamente. A criatura então se ergueu e saiu da estrutura com suas longas pernas, observando os corpos no chão e o horizonte branco à sua frente. Seu pensamento era simples. Havia chegado àquele planeta para conhecer as criaturas que nele residiam, mas o que não sabia era que sua mente poderia causar o fim da vida.